Todos os anos, quando vai chegando o período do aniversário da igreja, nós começamos a entrar em oração e pedir a Deus uma direção. Qual a direção que Ele quer dar para a igreja do Senhor, para a igreja que se reúne nesse lugar. E todos os anos Ele nos dá então essa direção baseada num tema. E a direção que Ele nos deu para esse ano é flua. Flua. E quem teve aqui sexta-feira? Levanta a mão. Foi bênção ou não foi? Quem teve aqui ontem? Levanta a mão. Foi bênção ou não foi? Então Deus tem algo mais para fazer na nossa vida nesse lugar. Porque muito nos foi ensinado, ministrado, palestrado através da palavra do Senhor na boca dos homens de Deus que subiram nesse altar para ministrar essa palavra com esse tema flua. E hoje é o último dia dessa festividade do aniversário de 62 anos da nossa igreja. Nós vamos falar sobre flua, porque é isso que tem queimado o nosso coração. Eu queria que você tomasse muita atenção. Eu sei que é bastante complicado, está calor, está cheio, falta lugar, mas vai se ajeitando aí, vai se ajeitando. Como o pastor Adalberto falou, aos nossos queridos visitantes, perdão por não poder acolhê-los melhor. Nós sonhamos e oramos para poder ampliar as barreiras, os limites da nossa igreja, dar uma condição de qualidade para te acolher melhor, mas o que nós temos oferecido com o nosso coração cheio de alegria por tê-los aqui. Amém? Então a gente tenta se organizar isso, se ajeitar nos cantinhos e a gente vai receber da palavra de Deus. Flua. Flua. É o verbo fluir no imperativo. Flua. Vai lá e flua. A ordem é fluir. A ordem é fluir. Fluir. E o que é fluir? Fluir é emanar. Fluir é nascer. Nascer, pastor? Nascer. Nascer. Se você não está fluindo, vai nascer do seu interior rios de água viva nessa noite. Então vai começar a fluir. Fluir é emanar. Fluir é nascer. Fluir é provir. Fluir é avançar. Avançar. São 62 anos e precisamos avançar para muitos outros anos com o evangelho nesse lugar. Há muitas casas, vidas e famílias a serem alcançadas. Para isso precisamos avançar. E para avançar eu preciso fluir. Fala assim: eu preciso avançar. Querido, fluir é estar em movimento. Fluir é estar em movimento. Não é estar parado. Fluir é estar em movimento. Porque onde há movimento, há propósito de Deus. Onde há movimento, há a mão de Deus. Pastor Marco ministrando ontem, Deus falou muito forte comigo. Água parada só dá bicho. A água tem que estar em movimento, tem que estar fluindo. Amém? Você lembra do tanque de Betesda? O tanque de Betesda era um tanque de água parada. Enquanto a água estava parada, no tanque, ao redor do tanque, só tinha moribundo, só tinha gente paralítica, só tinha gente com feridas, só tinha gente com bicheira na perna, só tinha gente fedendo carniça, fedendo morto, só tinha gente quase morta, tinha gente lá na tábua da beirada, com a água parada. Mas quando a água era agitada, quando a água era movimentada, ali tinha cura. O tanque que antes era o tanque dos moribundos se tornou o tanque de cura, porque a água era agitada. Só que a água era agitada quando um anjo aparecia e descia. E Jesus chegou naquele lugar e falou assim: você quer ficar curado? Por quê? Porque Jesus fluía, estava em movimento. Aleluia. Queridos, o que flui, ou quem flui, flui de um lugar em uma direção. Isso significa movimento. Quem flui não está parado. Fluir significa movimentar-se. Quem flui, flui de um lugar para o outro. Quem flui, flui de uma direção para outra. Quem flui não fica parado. Quem flui não esquenta banco da cadeira ou pule a cadeira. Quem flui trabalha na obra do Senhor. Quem flui nunca está parado. Porque fluir é estar em movimento. Aí o pessoal da mídia reclama que não consegue fazer uma foto legal porque eu fico movimentando. Porque eu fico fluindo. E quem não se movimenta é porque não movimenta. Eu movimento e pronto. Eu que estou pregando, então é pronto. Fluir é estar
em movimento. Fluir é estar em movimento. Tudo que está em movimento está vivo. Tudo que está em movimento está vivo. Tudo que está parado nem sempre está vivo. Tudo que está em movimento está vivo. Nem tudo que está em parado está vivo. Está pegando essa mesmo, amém? Fluir é movimento. Fluir é movimentar-se. Só que o versículo 38 de João 7, que nós lemos, diz o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, querida, a primeira coisa que eu quero falar com você, que só flui quem crê em Jesus. Porque a condição para fluir é crer em Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, a palavra de Deus, é Jesus que está falando. Se na sua Bíblia, é aquela Bíblia onde Jesus está falando, o texto está escrito em vermelho, esse trecho está escrito em vermelho na sua Bíblia, ou no impresso, ou no seu aplicativo. Jesus está falando assim: a condição para fluir, a condição para ter no seu interior rios de água viva fluindo, é crer em Jesus conforme as Escrituras. Então, fluir é mérito de quem crê, de quem acredita em Jesus. O princípio para fluir é a crença em Jesus. Então o princípio para eu fluir é acreditar que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Amém ou não amém? Então deixa eu falar uma coisa para você que ainda não entregou a vida para Jesus. As coisas na sua vida estão paradas, não estão fluindo porque falta Jesus na sua vida. Quando as coisas estão estagnadas, paradas, nada rompe, nada avança, é porque falta crer em Jesus. Porque quando você crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Então se você está aqui e ainda não aceitou Jesus, não sabe por que as coisas não funcionam na sua vida, é porque falta Jesus na sua vida. Quando tiver Jesus na sua vida, quando você crê que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, as coisas vão começar a fluir. Só que isso também se aplica aos crentes. Porque tem um monte de crente na igreja que está tudo estagnado, que está tudo parado, nada flui. Pastor, eu fui para a igreja, nada melhorou. Eu fui para a igreja, minha vida não mudou. Eu fui para a igreja e as coisas que eu ouvi dizer que Jesus ia fazer na minha vida não aconteceram. Por que será? Pode ser que você só está indo para a igreja, mas não está com Jesus. Porque vir para a igreja é uma coisa, comungar com Jesus é outra. Ser um com Jesus é outra. Para fluir, tem que crer. E crer não é só vir à igreja. Crer é tê-lo como Senhor e Salvador em todas as circunstâncias da vida. Crer é acreditar, segundo diz a palavra no texto que nós lemos, em tudo que está escrito na palavra e a ela obedecer. Crer pressupõe obediência. Não há como dizer que eu creio em Jesus e não obedeço a Jesus. Porque crer pressupõe obediência a Jesus, conforme as Escrituras. Aí tu está na igreja, tu faz parte dessa igreja, ou está em outra igreja, e as coisas não estão fluindo. Pode ser que você tenha até aceitado Jesus como Senhor e Salvador, mas não obedece a palavra, não flui. Fala assim: só flui quem crê. Fala assim, crer não quer dizer somente a igreja, mas obedecer as Escrituras. Porque quem crê obedece. Se você diz crer e não obedece, você não crê. Falta Jesus na sua vida. Porque todo aquela que se encontra com Jesus não consegue não obedecer e honrar Jesus com a sua palavra. Porque aquelas que conhecem Jesus de fato não conseguem não fazer o que Jesus pediu para fazer. Não consegue não ser a nova criatura em Cristo. Porque quando eu creio que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador, o velho homem ele morre. E eu nasço de novo obedecendo ao meu Pai que é Deus, por causa da salvação em Cristo Jesus. Agora se eu digo nascer de novo, como alguns irmãos e irmãs vão ser batizados aqui e recebidos como membros hoje, e a minha vida não muda, meu testemunho não muda, eu só tomei um banho de água mais ou menos gelada. Mas a minha vida não transformou-se. Não foi modificada. Se não foi modificada é porque eu não creio. Se eu não creio, nada flui. Porque para fluir eu tenho que crer. Fala, para fluir eu preciso crer. Crer pressupõe obediência às Escrituras. Amém ou não amém? Segunda coisa,
quando você fluir, será em abundância. Não, só meia dúzia entendeu. Vou repetir, volta a fita aí. Quando você fluir, será em abundância. Irmãos, o meu Deus não é um Deus meia boca, não. O meu Deus não é um Deus que dá mais ou menos, não. O meu Deus não é o Deus que me abençoa de vez em quando, não. Quando Ele é o meu Deus, Ele me dá em abundância. Ele me dá o suficiente para mim e para os meus vizinhos. Querido, quando Ele fala que do meu interior vão fluir rios, Ele não está falando de uma gotinha fluindo, Ele está falando de rios. Rios, não é um rio, são rios, rios, rios de água viva. É abundância. Então quando o efatar de Deus acontece, o desatar de Deus acontece, o fluir de Deus acontece, queridinho, não é uma bicazinha não, é rio. Lembra que eu falei do rio Amazonas aqui? 50 km de largura, irmão. Sabe o que é 50 km de largura? Central do Brasil, Avenida do Brasil. Pega lá no começo, lá em Santa Cruz. Quase 50 km. Isso aqui que você imaginou é a largura do rio Amazonas. Um rio. A Bíblia fala rios. Um rio, o Amazonas. A Bíblia fala de rios. Porque quem crê, querido, ele vai ser a fonte a jorrar para a vida eterna. A fonte inesgotável. O meu Deus não é o Deus de meia bênção. O meu Deus não é o Deus de dar meia vasilha de azeite. O meu Deus não é o Deus de encher uma vasilha de azeite. O meu Deus é o Deus de encher quantas vasilhas estiverem para serem enchidas. Só para de fluir quando para a vasilha. Então quando começar a fluir, querido, vai ser abundância. Jesus disse que fluirão rios. Isso fala de abundância. Fala assim, Jesus é um Deus de abundância. Só flui quem é movido pelo Espírito Santo. Olha o versículo 39 de João 7. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus ainda não tinha sido levado aos céus, ou do Espírito Santo, que é o outro Consolador, que ele nos ensinou isso, não tinha descido. Ele está falando assim, olha só, quando eu for, eu vou enviar outro Consolador. E então, esse texto, que do seu interior fluiu um rio de água viva, está falando é do Espírito Santo, segundo o que está escrito no versículo 39. Ele disse isso, Jesus disse isso a respeito do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo, porque eu creio em Jesus, é o Espírito Santo que me faz fluir. É por isso que a gente não pode caminhar sem o Espírito Santo, que a gente não pode viver sem o Espírito Santo, que Ele é o Consolador que está conosco, até Cristo vir buscar a igreja. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é pneuma. Fala assim, pneuma. Pneuma. Fala pneuma, tudo junto, pneuma. Pneuma significa aquele que me coloca em movimento. É o nome grego do Espírito Santo, é pneuma. E pneuma significa aquele que me coloca em movimento. É aquele que me faz funcionar. É aquele que me faz movimentar-se. É aquele que me tira do marasmo. É aquele que me tira da mesmice. É aquele que me tira da zona de conforto. É aquele que me tira do meu deitado eternamente em berço esplêndido. É aquele que me deixa inconformado, conforme Romanos 12:2. É aquele que não vai me deixar dormir enquanto não orar pela sua vida. É aquele que vai fazer você voltar pelo caminho e buscar e acudir o necessitado. É aquele que falou com o samaritano e pegou o que estava caído. É o Espírito Santo que move você, que te trouxe aqui. É o Espírito Santo que está te trazendo para as águas. É o Espírito Santo que te impulsiona a cuidar de gente. É o Espírito Santo que te faz movimentar. Porque Ele é o pneuma, aquele que te coloca em movimento. É por isso que a gente clama desesperadamente pelo Espírito Santo, porque é Ele que nos coloca em movimento. Então, se fluir é estar em movimento, só fluem aqueles que são impulsionados pelo Espírito. Sabe que dia é hoje? Alguns irmãos até marcaram na publicação lá, me marcaram. Sabe que dia é hoje, querido? Dia de Pentecostes. É o dia do cumprimento da promessa. É o dia que tudo começou a fluir.
Você entendeu o que é profético? Flua. Hoje, 19 de maio, é dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam sentados. De repente foram vistas sobre a cabeça de cada um deles línguas repartidas como de fogo, sobre a cabeça de cada um, e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia, fluía, que falassem. E todos foram cheios do Espírito Santo, ao ponto de quem chegou depois para a festa achou que estava todo mundo embriagado. E é assim que nós vamos ficar chapado coco hoje aqui, por causa do Espírito Santo. Quem não está conectado, não crê em Jesus e não é movimentado pelo Espírito, não entende nada, porque não sabe o que é fluir. Fluir é ser acionado, impulsionado pelo Espírito. Só flui, se fluir é estar em movimento. Só fluem aqueles que são impulsionados pelo Espírito. Fala assim para o irmão que está do seu lado: ei, você é impulsionado pelo Espírito? Agora fala assim: ei, você acha que eu sou impulsionado pelo Espírito? Hoje é dia de Pentecostes, querido. Hoje é dia de ter fogo na cabeça de todo mundo. Hoje é dia de tu falar em língua e outras pessoas entenderem na sua língua materna. Hoje é dia de Deus colocar tudo em ordem. Hoje é dia de fazer as coisas serem entendidas. Hoje Deus está fazendo coisas poderosas. Aleluia. Só serão impulsionados para fluir pelo Espírito aqueles que permanecerem em Jerusalém. Agora deu ruim, porque não sei se você está acompanhando essa linha de raciocínio. Fluir é movimentar-se, sair da zona de conforto e me colocar-me em movimento. Quem me coloca em movimento é o Espírito Santo. Mas para ter o Espírito Santo, eu tenho que crer em Jesus como meu Senhor e Salvador, porque se eu não crer em Jesus, eu não fluo. Só que não é só isso. Olha o que diz a palavra em Lucas capítulo 29, se puder colocar aí, varão. Lucas 24, 49, perdão. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Jesus falando mais uma vez. Permaneçam, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E isso aqui aconteceu lá no Atos 2. Só é revestido de poder do Espírito quem permanece em Jerusalém. Jerusalém é casa de Deus, é presença de Deus. Então não adianta dizer que você é crente e não permanece na presença da casa de Deus, na comunhão com os santos. Porque o fogo do Espírito Santo não desceu lá para você que diz que serve Jesus lá na sua casa e está tudo certo. Desceu para quem estava na igreja, os que estavam reunidos no mesmo propósito, no mesmo lugar. Ali o Espírito Santo se manifestou. Então, queridos, só vai ser impulsionado para fluir pelo Espírito aqueles que permanecerem em Jerusalém, que é a casa de Deus, o lugar da presença. Não há como fluir separado da comunhão com os santos. Não há como fluir separado da unidade do corpo de Cristo. Não há como fluir com relacionamentos rompidos com o Espírito e com as pessoas. Então, se você tem treta com alguém e não resolveu, não vai fluir até resolver. Nem a sua oferta é aceita. Você sabia disso? Quando for ofertar, diz a palavra: deixa eu anotar a tua oferta, vai lá, conserta com o seu irmão e depois vem ofertar ao Senhor, porque senão sua oferta não será aceita. Porque para fluir tem que estar em comunhão, irmãos. Porque quando eu não estou em comunhão, eu posso ser até um rio, mas o rio está todo entulhado, não vai fluir nada, vai ficar retido. Só serão impulsionados para fluir pelo Espírito aqueles que permanecerem em Jerusalém, que é a casa de Deus, lugar da presença. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, para de faltar culto, seu nó cego. Porque tem gente, varão, que faz campanha, sobe ao monte, pedindo a Deus emprego. Campanha em monte é para outras coisas, mas acaba recebendo emprego por misericórdia de Deus. E aí não faltava culto antes, quando estava pedindo. Recebeu emprego. Irmão, você está onde? Domingo à noite. Disse. Ih, pastor, teve um extrinho aqui, estou trabalhando. Miserável, olha. A bênção virou maldição. Teve uma vez um irmão de outra cidade que eu pastoreei.
Chegou com a família dele na igreja quebrado. Pior que arroz de terceira. Conhece a expressão arroz de terceira? Todo quebradinho. E aí o irmão desempregado e tá, bebê novo. A Fernanda foi mãe de leite desse menino deles. E aí a gente peguei esse menino lá, esse rapaz, treinei, ele queria fazer uma prova numa empresa lá, e tinha que trabalhar umas coisas que ele não sabia, eu treinei, ensinei ele, passou na prova, começou a trabalhar, começou a ganhar bem, porque ele era muito trabalhador, ele é inteligente e muito trabalhador, isso você não pode dizer que não é, muito trabalhador e inteligente. E ele começou rapidamente, cresceu, um ano depois, aquele cara que estava quebrado, que não tinha nenhuma geladeira em casa, conseguiu comprar até um carro bem bacana, melhor que o meu na época. E eu fiquei super feliz. E aí, domingo de manhã, o irmão não foi na escola dominical, e eles eram todos branquinhos, e a cidade lá não era a cidade à beira da praia, era a cidade na serra, e os irmãos não apareceram domingo de manhã, domingo à noite chegaram tudo vermelho. Não é sarampo, não é rubéola, ninguém bateu neles no caminho para chegar tudo vermelho. No domingo não apareceram de novo, chegaram na igreja mais vermelha. Eu falei, onde você estava, pastor? Fomos à praia. Desceu a serra lá do sul, foi à praia. E domingo passado também. Mas esse escola dominical, não, pastor, aproveitando a bênção, que é o carro que Deus deu. Eu falei, miserável. Porque tem gente que pega a bênção e a transforma em maldição. Tem gente que para de estar na presença. E você já ouviu falar da bênção da presença? Tem coisas que Deus dá só para quem está presente, irmãos. Deus não vai dar para o melhor, Deus vai dar para o presente. Aquele que ele é doado sempre encontra. Então só vai fluir quem permanece em Jerusalém, permanece no lugar dos santos. Só vai receber o poder do Espírito Santo para ser impulsionado aquele que recebeu o Espírito Santo porque estava reunido no mesmo propósito. Pastor Adalberto, ele sempre fala, não existe autoenvio. Porque tem gente que fala assim, não, está demorando demais, vou lá, eu sei que tem que fazer, vou lá e vai resolver. O Espírito Santo mandou? Não, então filho, vai que vai se quebrar. Agora, fica até ser revestido de poder, então serás impulsionado, vai fluir do seu interior, você não vai conseguir reter, vai fluir, então você vai fazer. Amém ou não amém? A vida do cristão tem que ser uma vida de intensa fluidez. Irmão, o que é algo intenso? É muita pressão, intensidade é pressão. É rédea curta, é arroxo, não pode folgar, não pode dar brecha, intensidade é desespero para fazer logo o que Jesus mandou fazer. A vida do cristão tem que ser de intensa fluidez, não pode parar de fluir. Hoje pela manhã, falando com os irmãos que vão ser recebidos hoje aqui, eu falava com eles acerca de John Wesley. Quem foi John Wesley? John Wesley é o fundador do movimento metodista. Aquele que começou o movimento que foi chamado de metodista, que deu nome à nossa denominação, lá no século XVIII. John Wesley, ele tinha uma teologia muito forte. Uma das coisas que John Wesley falava era o seguinte, em uma das suas orações, ele falava o seguinte, Senhor, não permita que eu viva uma vida não permita que eu viva uma vida inútil. Não permita que eu viva uma vida inútil. Inútil em que sentido? Que não fez nada pelo reino de Deus. Não permita que eu seja um crente descompromissado. Não permita que eu seja um crente que só está com meu nome no rol da igreja, mas duvido que esteja no rol do livro da vida. Não permita que a minha vida não seja usada, gastada para manter o teu evangelho na terra, para pregar a tua palavra para onde tu me enviar. Não permita que eu descarte um dia, quer que seja, sem ganhar uma vida para Jesus. Não permita que minha boca fique calada diante da injustiça. Não permita que eu não pregue a palavra a uma pessoa que seja num dia. Não permita que eu viva de forma inútil. Para John Wesley, todo metodista tem uma vida útil para o reino. Útil para o reino. O metodista, ele não vem à igreja para cultuar, ele vem à igreja para celebrar o culto da semana inteira, pregando o evangelho às pessoas. Não permita que eu viva inutilmente, uma vida inútil. Faz uma análise da sua vida aí, né? Só, nem fala alto não, só pensa. A sua vida tem sido útil ou inútil para Deus?
Ah, pastor, minha vida é muito útil. É. Quantas pessoas você ganhou para Jesus hoje? Essa semana? Esse mês? Tá bom, vamos pegar mais leve. Esse ano? Já tem 150 dias do ano. Estamos chegando na metade. Quantas vidas você ganhou para Jesus? Ei, crente, não dá para viver de forma inútil. Quem vive de forma inútil não está fluindo, porque quem flui nunca será inútil. Pastor, eu até tento. Eu comecei a tentar fazer as coisas. Eu comecei a tentar fluir. Mas, pastor, vieram muitas lutas, pastor. Eu encontrei muita resistência. Eu vinha fluindo, mas encontrei muita resistência e não conseguia mais romper. Então eu parei de fluir. Querido, quando o rio está descendo, as águas do rio estão descendo, e de repente cai uma barreira no rio, o rio para de ser rio? Sim ou não? As águas param de fluir? Se a barreira for alta, o que o rio vai fazer? Vai continuar fluindo até aumentar o seu tamanho. Quando você começa a fluir, se você tiver resistência, se preocupa não, tu vai aumentar o seu tamanho. Quanto maior a resistência, maior você se torna. Se você continuar fluindo, aquela resistência, você pode continuar fluindo, você pode chegar a resistência desse tamanho, tu chegou aqui, ó, continua fluindo, tu vai crescendo. Chega ao ponto, ou a resistência cai, ou você transpassa. Então, quanto maior a resistência, maior você se torna. Então, dificuldade, treta, investido de Satanás, problema familiar, problema financeiro, situações de contra-ataque, situações que são frutos que você está colhendo da semeadura antes de ser crente ainda, nada disso pode ser desculpa para você parar de fluir. Na verdade, continue fluindo que tu vai crescer. Vai deixar de ser um ribeirinho, vai se tornar rios de água viva. Então flua. Em nome de Jesus. Não gaste um dia que for da sua vida a partir de hoje de maneira inútil, sem orar por alguém, sem pregar por alguém. Irmãos, quem caminha mais tempo conosco, quem sabe do que eu vou falar agora. Estou caminhando na rua, pastor, ora por mim. Aí a gente fala assim, tá bom, quando chegar em casa, meu irmão, é agora. É mãozada na cabeça no meio da rua, fila de banco, mercado. Um dia eu estava no mercado com a Nanda fazendo compra. E aí, lá fazendo compra, e aí chegamos no caixa. Aí eu estou no caixa aqui com a Nanda, tinha uns 3 filas de caixa assim, um caixa mais à frente, e um outro casal um pouquinho mais assim, filas para lá, 3 filas para lá, o casal então na 4ª fila, só que um pouquinho mais à frente de nós, em relação ao caixa. E eu estou vendo eles quebrando o pau. E e a mulher brava, a irmã lá brava, e o cara bravo, daqui a pouco o cara saiu. Falei, não, tá dando ruim ali, o cara largou a mulher sozinha com os carrinhos. Daqui a pouco o cara voltou, e ela brigando com ele, falei, ela vai bater nele aqui mesmo, porque ela estava muito brava. E aí, o Espírito Santo falou assim, vai lá e pega eles. Eu falei, então vou lá pegar eles, Eu falei, irmão, a gente vai orar eles. Ela, tá bom, a gente vai orar eles. E aí, o que aconteceu? Quando a gente estava mais à frente, eles passaram as compras, a gente começou a passar, eles já estavam colocando as coisas na sacola, e eles saíram na nossa frente. Passaram, a gente estava no caixa ainda, passaram, e aí pegaram o elevador, foram para o estacionamento que é lá na parte de cima. E aí a gente veio logo atrás, a gente pegou o outro, eu falei, mano, pegaram o elevador, a gente correu, pegou o outro elevador com o nosso carrinho, e aí saímos lá em cima, já tinham saído, aí nós procuramos assim, o carro deles está lá, pegamos nossas compras, colocamos lá perto do nosso carro, fomos lá, e estão lá, batendo boca, e aí eu falei assim, dá licença, e tomaram um susto. Eu falei, olha só, posso orar pela vida de vocês? Aí eles tomaram um susto assim. Orar? Eu não perguntei, eu não esperei dizer assim, pode. Eu já meti a mão e a Nanda também começamos a orar. Que eles tenham paz e vai em nome de Jesus. Tem esse negócio não, irmão, de vou orar. É na hora. É para fluir o tempo todo. Outro dia, né? Uma vez eu estava no meu trabalho. E trabalhando, sentado lá nas minhas coisas, no computador, fazendo as coisas, chegou uma colega de trabalho para conversar comigo uma situação de trabalho, e essa colega, ela estava tentando engravidar desde que eu a conheci, porque nós entramos juntos no trabalho, naquela empresa. E ela tentava engravidar, fazia tratamento no Rio, já estava fazendo tratamento lá em São Paulo com especialista, e não conseguia engravidar. E aí eu estou lá trabalhando, e ela chega ao meu lado, no meio do meu setor de trabalho, lá no trabalho todo mundo me chamava de pastor, então estava tranquilo. Ela começou a falar comigo, o Espírito Santo falou assim, bota a mão no ventre dela e ora. Aí eu falei assim, moça, falei o nome dela.
posso orar por você? Ela, agora. Falei, põe a mão no seu ventre. Ela colocou, eu sentado fiquei, coloquei a mão no ventre dela, ministrei a cura. Ventre estéril. A Lorena tem 5 anos de idade. Flua. Tem um casal dessa igreja aqui, ó, um casal dessa igreja, que a irmã tentou engravidar por 2 vezes, perdeu a criança. O Espírito Santo ministrou em nosso coração, para a gente ministrar sobre aquele casal, sobre esse casal. São membros dessa igreja. E no dia de ministrar, porque o Espírito Santo falou com a gente no domingo à tarde, o capiroto botou uma armadilha que eles tiveram que acudir esse alguém que entrou na armadilha, e essas pessoas não conseguiram vir ao culto. Passaram algumas semanas, o Espírito Santo, no meio do culto, o Espírito Santo falou, vai lá e ministra agora. Nós ministramos aquele ventre estéreo. Hoje nós temos uma Betinha nessa igreja, a partir dessa oração. Flua, flua. Põe a mão na cabeça, querido. Prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Não seja tímido. Não se preocupe com pedrada. Deixa a pedrada vir. Tem que pregar, tem que anunciar. Tem que ter uma vida útil. Viver de forma útil para o reino de Deus. Cada um desses irmãos e irmãs, os que vão ser batizados, os que já foram batizados, mas todos que vão ser recebidos como membros dessa igreja, eles sabem disso, porque eu ensinei isso a eles. Ministrei 3 meses, ministrando com intensidade a palavra de Deus na vida dessas pessoas, para que tenhamos uma vida útil no reino de Deus. Eu dizia a eles o tempo inteiro, o mínimo que se espera de vocês, é que cada um de vocês se tornem líderes de célula nesse lugar. Se tornar líder de célula significa entrar em casas, evangelizar, ganhar vida para Jesus, trazer para o batismo. Isso é viver de forma útil no reino. Não dá para viver de maneira inútil. Então, se você é membro dessa igreja e está meio barro, meio tijolo, cai na mão do olheiro e deixa ele consertar você. Se você é membro dessa igreja e está morno igual a igreja de Laodiceia, deixa o Espírito Santo aquecer você, senão o Espírito Santo vai te vomitar. Agora você não é membro dessa igreja, está visitando a gente aqui, está na hora de começar a dar fruta, hein? Está na hora de começar a botar a mão no arado. Está na hora de começar a fazer o que Deus mandou você fazer. Chega de ficar rateando, de pegar no empurrão. É para ir fazer. Aleluia. Aleluia. Baseado nisso, eu quero pedir aos irmãos e irmãs que serão batizados, aos batizandos que podem se trocar, em nome de Jesus, podem se trocar. Todos que serão batizados, conforme a instrução que eu lhes dei, podem se trocar.